Mestre Fernando, ocupado? Senhor Silva. Aliás, aquele móvel de madeira vermelha, os 3 milhões de reais, eu tomo. E me faça mais 10 iguais. Senhor Silva, sinto muito. Como pode ver, a partir de amanhã, eu fecho a loja. Fechar a loja? Você enlouqueceu? Quantas pessoas estão esperando seus móveis? Aprendi com o mestre nacional. Meus móveis de madeira vermelha decoram a cidade. Mas isso não é o que devo proteger. Fernandinho, seu vô não aguenta mais. Só espera a sua palavra. Vô. Fernandinho voltou. Fernandinho. Voltei. Bum. Vô, fechei a loja. Voltei pra ficar com você. Não vou mais. O que é isso? Da família Madeira. O livro de segredos. 8 gerações. As casas velhas, o santuário, vão desabar. Ninguém cuida. Prometa. Vó, transmita a arte. Não deixe morrer nas nossas mãos. Prometo, vô. Vou proteger a Vila Madeira. E proteger a arte. Fique tranquilo. Vô. Esse santuário velho ocupa um bom terreno. Demolam. Vamos fazer um prédio de 3 andares. Carlos, desça daí. Fernando. Fernando, tá louco? Carlos, esse santuário de 300 anos, quem mandou demolir? Marceneiro de cidade. Quer se meter com um santuário? Fernando. Pai. Chegou e já quer brigar? Marceneiro é só um artesão. O que te importa com a vila? Tio Manuel, isso foi deixado pelos nossos ancestrais. Se estiver sujo, eu limpo. Se estiver quebrado, eu conserto. Mas se demolirem, não vai sobrar nada. Melhor assim. Quero ver se esse santuário vale uns centos de reais. Rapazes, derrubem. Pessoal, derrubem. Carlos, para com isso. Se o Fernando não quer, não vai. Parem com isso. Que absurdo. Tá. Hoje eu dou um voto de confiança pro meu pai. Fernando, não se empolga tão cedo. Vou derrubar esse templo hoje. E essa casa vou construir. Tio Manuel, eu limpo esse templo. Eu que conserto, sem custar nada à vila. Consertar? Você só fala besteira. Essa casa velha vai dar dinheiro? É melhor derrubar. Isso. Dona Lúcia, não só vou consertar, como vou fazer essa casa lucrar para todos. Dinheiro? Como essa casa vai dar dinheiro? Fernando, eu vou ser bem claro hoje. Se ousar mexer com a vila, não me chame mais de pai. Só confio em você. Mas aqueles caras são muito teimosos. O mestre Antônio restaurou o Palácio Imperial. Aprendi com ele a restaurar. Das 7 ou 8 casas antigas da vila, eu sei qual viga trocar de olhos fechados. Pedro, falar não adianta. Meu plano é o seguinte. Primeiro, lá no leste, vou restaurar aquela casa meio derrubada. Mostrar pra eles. O que você acha? Leste. Mãe, Fernandinho, seu pai morreu cedo. A mãe não entende disso. Mas seu vô segurou sua mão antes de morrer. A mãe confia. É o que a mãe guardou. 20 mil reais. Pode usar. Mãe, não falta dinheiro. Vendi a loja por milhões de reais. O que falta é a confiança deles, não dinheiro. Tio Fernando, o que você tá olhando? Estou olhando essas casas antigas. Olha, depois de séculos, ainda estão muito bem conservadas. Basta fazer uma pequena reforma e resolveremos esses problemas. Ah, algo tão complexo? Dá pra consertar? Claro que dá. Olha, isso é estrutura tradicional de madeira.
Não tem um prego sequer aqui. É feita de madeira encaixada na madeira. Tenta encaixar isso aqui. Não precisa mesmo de nenhum prego? Essa técnica é muito boa. Isso é encaixe de madeira artesanal. É uma técnica dos nossos ancestrais. Muito bom. Para ganhar a confiança deles, temos que encaixar peça por peça. Primeiro, vou erguer esta casa, para que eles vejam. Tio, tia, a gente arrumou bem, né? Visitem sempre, tá? Pedro, vem cá. Oi, tio Lúcio. Nossa, meu filho. Isso ainda é aquele templo velho que ia cair? Arrumamos bem, né? Esses recortes parecem de um hotel da cidade. Antes era um caos aqui. Agora tá tão arrumado. Isso. A obra do Fernando é ótima, né? Tio, senta, senta. Obrigado. Vou te servir água. Chefe, essa antiguidade tem muito charme. Podemos entrar para sentar? Pago se for preciso. O pessoal da cidade adora isso. Objetos antigos e boa arte. Claro que podem entrar. O primeiro a consumir é grátis. Sério? Vende? Quanto custa? Eu fiz com as próprias mãos. Se você gostar, fica R$200. Já vale. Quero 5 para dar pros amigos. Bom gosto. Aqui. Volte sempre. Fernando, R$200 por uma banca? O lenha da vila não custa tanto. Pedro, não é só uma banca. É artesanato. Pai, olha! A casa velha do Fernando atraiu gente da cidade e vendeu várias bancas velhas. É só um fanfarinha. Vai durar? Pai, que tal a gente arrumar também? Nada a ver. Nós somos os chefes da família. Roubar o cliente de um marceneiro não é vergonhoso? Vergonhoso? Eu vejo lucro. Se o Fernando ganha, por que eu não? Fernando, você falou tão leve no telefone. É bem mais velho do que imaginei. Isabela, você veio mesmo? Deixar um bom salário na cidade vale a pena? Se vale ou não. Eu que decido. Tantas casas antigas na cidade já seriam tesouros. É uma pena estar aqui. Fernando! A chefe da cidade veio nos ajudar. É a Isabela. É a melhor arquiteta de patrimônio. Com ela, a vila vai dar certo. Esses 8 prédios vão virar pousada. Loja na frente e quarto atrás. Pensei o mesmo. Eu restauro, você projeta. Mas o dinheiro? Reformar tudo isso vai custar milhões de reais. Vou vender a loja na cidade e usar o dinheiro. Mas sozinho não dá. Preciso das casas antigas como investimento. Quero criar uma cooperativa. No fim do ano, todos dividem o lucro. Os moradores vão acreditar? Agora, poucos acreditam. Pessoal, vou criar uma cooperativa. Usem as casas antigas como investimento. Vamos transformar tudo em pousada. O lucro é para todos. De novo. Quer dinheiro pelas nossas velhas casas. E se você levar o dinheiro e fugir? É da cidade. Quem sabe se é confiável? Fernando, já te avisei que não ia dar certo. Pare de enganar todo mundo. Pessoal, sou arquiteta. Vou fazer os cálculos. Uma noite na pousada custa R$300. Uma casa antiga tem 4 quartos. Bonito falar. Pra mim é só golpe. Fernando, vendeu a loja e tá sem grana. Quer encher a nossa paciência. Carlos, preciso de dinheiro. Por que voltar a essa vila pobre se não precisa? Não é melhor ganhar na cidade? Discutir com ele não adianta. As provas falam por si. Então, quem investir com a casa antiga, eu pago a reforma. Se der prejuízo, eu assumo. Se der lucro, dividimos. Ainda não acreditam? Se der prejuízo, você paga? Em papel. Em papel e com minha assinatura. Assinar o quê? É um contrato de escravidão. Carlos, o que tá fazendo? Parem!
Fora de cá! Não vou permitir essa cooperativa. Fernando, com a palavra do chefe, quem vai assinar? Tudo depende do Manuel. Se ele não ceder, os moradores vão esperar. Não adianta forçar. O Manuel tem orgulho. É teimoso. Acha que o marceneiro não vai longe. Tenho que mostrar o dinheiro pra ele. Aliás, Pedro, a casa antiga que reformamos, como foi a renda desses 15 dias? Deu uns 20 mil reais. Bom, troque esses 20 mil reais por notas novas. Vou precisar. Tá. O que tá fazendo? Tio Manuel, esse dinheiro foi o lucro da casa antiga em 15 dias. Deixo 1.000 reais pra você. Por usar a terra da vila. 20 mil reais em 15 dias? Se achar pouco, podemos criar uma cooperativa. O lucro de uma casa antiga em 1 ano é mais que 10 anos de plantio. A sorte de uma casa não conta. Então fique de olho. Vou reformar a segunda, a terceira e veremos. R$20 mil em 15 dias? Esse moleque, será que tem mesmo jeito? Fernando, o terceiro também tá pronto. Temos cada vez mais hóspedes. Temos que abrir a cooperativa logo. Mestre Fernando, minha casa antiga, pode ser uma cota? Eu assino primeiro. Bem-vindo, tio João. Mas... e o chefe da vila? Esqueça ele. Enfim, já vi o dinheiro. Tá. Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Tudo bem, podem. Carlito, não chuta isso. Vai chutar o santuário. Mano, não fale do santuário. Só de falar fico bravo. A casa velha do Fernando, cada uma rende. Que inveja. Então vamos construir uma. Construir? Construir o quê? Não tenho a técnica. O santuário perto de nós é o melhor. Vou derrubá-lo. E ganhar dinheiro. Na última vez não deu certo. Quer que eu arrume mais gente? Mano, boa ideia. Vou hoje à noite, sem ninguém ver, derrubo metade. Quando der certo, quero ver o que o Fernando faz. Fernando, você ganha dinheiro por causa das casas antigas. Vou pegar a mais valiosa. Quero ver você se achar. Mãos à obra. Derroem essas vigas primeiro. Terminem antes do amanhecer. Carlos, os detalhes das vigas. Que pena. Pena o quê? O valor é do terreno. Derrom logo. Derrom. Que absurdo! Quem destruiu? Quem fez isso? Quem foi? Que absurdo! Fernando, o Carlos e os homens dele derrubaram ontem. Eu mandei derrubar. E daí? É ao lado da minha casa. Esse santuário também é da minha família. E eu derrubei. O que vai fazer? Carlos, eu já te falei da última vez. Esse santuário de 300 anos é a raiz da família Madeira. E você derrubou. Você também é um Madeira. Raiz dá pra comer? Vou abrir uma pousada pra lucrar. É bem melhor que manter essa velha igreja. Esse santuário, eu cresci aqui. E desabou do nada? Carlito, você realmente derrubou o santuário dos ancestrais? Pai, estou fazendo dinheiro pra gente. Seu idiota! Isso vai te trazer maldição! Carlos, você já derrubou. Consegue pagar? Essa madeira, esse trabalho. Você acha que se compra com dinheiro? Só um monte de madeira velha. Eu te pago no máximo uns milhares de reais. Milhares de reais? Esse santuário está registrado na prefeitura como um edifício histórico. Você está quebrando a lei. Tá tentando assustar quem?
Não adianta discutir com ele. A prefeitura tem que resolver isso. Isabela, lembro que seu orientador é o professor Luiz. Ele cuida de patrimônio, né? Sim, o professor Luiz tem contatos no Instituto de Patrimônio Cultural. Quer pedir proteção do patrimônio? Sim, quero registrar a nossa vila como patrimônio municipal. Assim, ninguém ousará derrubar. Boa ideia! Com essa proteção, não mexem nas casas antigas. A cooperativa também fica legal. E o santuário? Já derrubaram a maior parte. Calma, se conserta. Mas o Carlos tem que pagar o preço primeiro. Isso. Alô, professor Luiz. Sou Fernando, amigo da Isabela. Temos um edifício histórico na vila que foi derrubado. Quero pedir proteção do patrimônio. Certo. Então venha logo ao instituto. Certo. Até logo. Essas fotos e desenhos eu já vi. É típico estrutura tradicional de madeira. A Vila Madeira, tão bem preservada, é rara na cidade. Professor Luiz, por estar tão bem preservada, não pode ser demolida. Pelos desenhos, sua habilidade em restauração é igual à de profissionais. Veja, o desenho do encaixe do templo é melhor que o dos meus alunos. O senhor me elogia demais. Demolição clandestina é grave. Se este templo for antigo, se for elegível, será tombado. Demoli-lo será crime. E quem demoliu o templo, o que faz? Parar as obras, restaurar a original e pagar multa. Ótimo! Essa arquitetura, esses detalhes, ótimo! São verdadeiros tesouros. É uma pena enterrá-los aqui. Este conjunto é elegível ao tombamento municipal. Assinarei o relatório. Patrimônio. A casa virou patrimônio. Isso não é um ouro em pó? O especialista dizer isso vale mais que eu gritar 100 vezes. Carlos, o templo que demoliu será tombado municipal. Isso é crime. Eu não sabia que era patrimônio. O desconhecimento não isenta. Parar as obras, restaurar a original e multa de R$20 mil. Por que me multar? Este terreno é meu. Demoli o que é meu. O que eu fiz de errado? Cala a boca! Carlos, posso ajudar a restaurar o templo? Mas a multa de R$20 mil e os custos da restauração, você tem que pagar 1 centavo a mais. Não aceito. Desmontei a minha própria casa. Como isso é crime? Olhe bem aqui. É escrito: Lei de Patrimônio. Se não aceita, chama a polícia agora, por destruir patrimônio. Quem tem medo? Vem cá, chama a polícia. Você ainda não entende a gravidade disso? Você envergonhou a família Madeira. Eu chamo a polícia ou não? Não chame. Eu pago, tá bom? Tio Manuel, ele é seu filho. E nós somos da mesma família. Posso liderar a restauração, mas daqui pra frente vamos criar regras. O santuário da vila e as casas antigas não podem ser demolidas ou destruídas. Tem razão. Fernando, como chefe da vila, não pensei direito. O tio foi tolo. Me desculpe. Ator! Não fique aí, rápido! Pai, por que só eu faço a sujeira? Você que destruiu. Quem vai consertar? É uma boa madeira. Nanmu dourado. Pelo detalhe, deve ser da metade da dinastia Qing. Que pena. Isso ainda pode ser consertado? Pode. Só preciso juntar as partes quebradas e preencher o que falta. Tem um método antigo. Não preciso de um prego sequer para deixá-lo como antes.
Pronto. Olha, tio Fernando, você é demais! Consertou o quebrado? A arte dos nossos ancestrais é feita de madeira encaixada. É 100 vezes mais forte que pregos. Incrível! Não precisa mesmo de pregos? Claro. Querendo chamar atenção. Ele pode negar, mas os olhos não mentem. Essa arte logo vai convencê-lo. Aprovado pela Prefeitura, a Vila Madeira é oficialmente patrimônio municipal. Ótimo! Fernando, você fez algo grande pela vila. Professor Luiz, é só o começo. Pessoal, agora nossa vila é patrimônio. As casas antigas são o nosso cartão de visita. Proponho que a vila crie uma cooperativa de turismo. Todos investem com as casas, transformamos em pousadas e dividimos o lucro no fim do ano. Vou investir a minha casa grande. Assino primeiro. Certo? Mais alguém? Conta comigo. Eu também! Eu também! Pessoal, eu errei antes. Achei que carpinteiro não ia a lugar nenhum. Mas o Fernando, com as próprias mãos, salvou a nossa vila. Não precisa, tio. Fernando, peço desculpas. Nessa cooperativa, eu sou o primeiro a apoiar. Minhas 3 casas antigas, todas investidas. Obrigado, tio Manuel. Eu também, eu também. Calma, tem pra todos. Fernando, você ganhou dessa vez. Mas nessa cooperativa, o dinheiro passa por você. Duvido que seja limpo. Alô? Senhor Madeira, sou o senhor Almeida, do turismo da cidade. Sua vila foi na TV. Quero trazer grupos. Parceria a longo prazo? Claro. Clientes chegaram. A vila foi salva. Todos unidos. Mas é só o começo. Pessoal, a partir de hoje, a Vila Madeira não só vai preservar o legado dos nossos ancestrais, como também vai usar essas casas para ajudar a todos a ter uma vida melhor. Ótimo! Quem quiser participar, vem assinar agora. Certo, vamos. Eu vou. Um de cada vez. Esses 8 vou reformar juntos. Depois, o lago também está no plano. Fernando, não há problema em reformar os 8 juntos, mas não há material suficiente. Esse carvalho antigo não tem no mercado. Eu sei onde tem. Na floresta da montanha. Carvalhos de décadas bastam. Fernando, mas a floresta ao lado é das terras do Bosque Velho. Terras do Bosque Velho. Preciso conversar com eles. Senhor Madeira, sua vila tem muito potencial. Tenho dezenas de milhares de turistas por ano e posso enviar metade para você sem problema. Direto ao ponto, senhor Almeida. Mas, senhor Almeida, eu tenho um pequeno pedido. Quando os turistas chegarem, espero que sigam as regras e não destruam os edifícios antigos. Fique tranquilo. Eu trabalho com turismo cultural de luxo. Os clientes são bem educados. Vamos assinar um contrato de longo prazo. Tá bom. Aqui. Senhor Madeira, devo te avisar de algo. Uma empresa recente também está de olho na vila. Qual? Moreira Imóveis. O dono é Roberto Moreira. Ele tem muita influência aqui. Roberto Moreira. Nada mal. Tantas casas antigas no resort valeriam uma fortuna. Senhor Madeira. Senhor Madeira, um prazer. Sou Roberto Moreira. Quero lhe propor um grande negócio. Que negócio, senhor Moreira? Venda a vila toda para mim. Dou 20 milhões de reais.
Quero criar um projeto de turismo de luxo. Todos os moradores vão se mudar para minha nova área residencial. 20 milhões de reais. Será uma boa grana para todos. Olá, pessoal. Se ajudarem o Sr. Madeira a consertar casas velhas, vai demorar anos para ganhar dinheiro. Comigo, Roberto Moreira, ganham o dinheiro agora e vão para prédios. Morar no prédio é melhor que ficar numa casa velha, né? Pois é. Senhor Moreira, nossa vila é patrimônio cultural. Não pode ser inteiramente desenvolvida. Patrimônio? Eu consigo tirar esse status. Sr. Madeira, aconselho. Não atrapalhar. Senhor Moreira, esta vila é a raiz da família Madeira há séculos. Vender para você, jamais. Senhor, o dinheiro na mão é o que vale. Raiz? A Raiz vai dar um apartamento com elevador pro seu neto? Pensem bem. Se quiserem se mudar, me liguem. 20 milhões de reais. Se perderem essa, não terão outra chance. Vem, vem. Fernando, várias famílias da vila ficaram tentadas. São 20 milhões de reais. O Roberto disse que pode tirar o status de patrimônio. Não é mentira. Ele tem muita influência na prefeitura. O patrimônio é nossa maior proteção. Se ele quer tirar isso, deve ter contatos na prefeitura. Preciso descobrir. Isabela, pergunte ao professor Luiz. O status de patrimônio, quem pode revogar? Tá, vou perguntar. Alô, professor Luiz? Alguém disse que pode tirar o status de patrimônio da nossa vila. É possível? Patrimônio municipal exige reunião na prefeitura e aprovação da capital. Por lei não dá. E se for de forma ilegal? Salvo se alguém manobrar na prefeitura para falsificar um laudo de segurança, dizendo que a construção é insegura e precisa ser demolida e reconstruída. Que jogada suja. O Roberto deve estar planejando isso. Santos, as casas velhas da Vila Madeira, façam laudo para mim. Como assim? Perigosas. Estrutura muito velha. Risco de ruína a qualquer momento. Precisam ser demolidas. Com esse papel, será fácil tirar a proteção. Senhor Moreira, eu já fui lá. Estão bem firmes. Se o laudo for falso... Santos, se der certo, todos os próximos laudos são seus. Medo de quê? Certo. Eu faço o laudo. Ai, essa viga rachou. Essa parede vai cair. Perigo. Muito perigoso. Quem é você? Sou um inspetor de segurança. Essas casas da vila, pelo que vi, a estrutura está muito velha. Ah, qual viga rachou? Mostre pra mim. Enamo dourado. Não quebrou em 300 anos. Diz que rachou? Não se vê a olho nu. Precisa de especialista. Não examinou direito. Entrou e já falou de perigo. Homem do Roberto. Hein, Santos, né? Quando o laudo vai ficar pronto? Logo, logo. Isso. O inspetor do Roberto quer fazer um laudo de perigo para tirar a proteção. Ele quer usar esse laudo falso para destruir a nossa vila. E agora? Ele tem grana e contatos. Eu tenho talento real. Ele faz falso. Eu uso a verdade para destruir o falso dele. Se essas casas são firmes, eu sei melhor que ninguém. Senhor Silva, usaram um laudo falso para tirar a proteção da vila. Laudo falso? Qual a prova? O engenheiro é o Santos. O Roberto Moreira chamou. Ele ficou meia hora na vila e não verificou nada. E já disse que é perigoso. Fernando, não basta só dizer. Ele tem credenciais oficiais. Senhor Silva, essas casas são bem firmes. Olha, se eles entregarem o laudo de risco, a prefeitura vai revisar. Então use as provas reais.
O conjunto histórico da Vila Madeira tem estrutura muito deteriorada. As 8 construções principais são de risco. Sugiro demolir e reconstruir. Senhor, isso é questão de vida ou morte. Eu sugiro tirar a proteção agora. Minha empresa assumirá e reconstruirá em outro lugar. Alguém tem alguma objeção? Eu tenho. O laudo do engenheiro Santos é falso, do início ao fim. Engenheiro Santos, já que diz que as 8 são de risco, então me diga, quais vigas de sustentação você mediu a umidade? Que equipamento usou? É uma avaliação geral. Na estrutura tradicional de madeira, a força é transmitida pelo encaixe de madeira artesanal, mas no seu laudo não menciona nenhum encaixe. Então me diga, o que você verificou? Fale. Senhor. Os laudos do Fernando e do engenheiro Santos eu li. Os diagramas de força do Fernando são muito profissionais. Mas o laudo do engenheiro Santos errou até os termos básicos. É claramente amador. Professor Luís, cada um tem a sua versão. Se é de risco ou não. Vamos lá ver. Certo. Então amanhã todos vamos ao local. Vou tirar uma viga na hora, para vocês verem se ela está danificada. Certo. Amanhã decidimos no local. Certo. É isso que o engenheiro Santos chamou de madeira de casa em ruínas? Professor Luiz, olhe bem para a textura da madeira. Tem algum sinal de podridão ou caruncho? Isso é nambu dourado. Denso como novo. Não tem nenhum sinal de caruncho ou podridão. Está muito bem preservado. Senhor, vai durar mais 200 anos sem problema. Hein, Santos? São essas as casas em ruínas? Foi uma avaliação inicial, um desvio. Desvio? Essas 8 casas, você julgou todas como em ruínas. E nessas 8 casas, toda a madeira está firme. Você chama isso de desvio? Senhor Moreira, essa avaliação, quem pagou para ele fazer? Fernando, não me acuse sem provas. O Ing Santos, eu mal conheço. Senhor Moreira, ele prometeu me dar todos os projetos depois. Já peguei o dinheiro e você não admite? Não fale besteira. Eu te conheço. Estranho. Hein? Santos adulterou. Carteira revogada. Encaminhar para a investigação. O status da Vila Madeira como patrimônio se mantém. Boa, boa, boa. Sai logo! Expulsem ele! Expulsem ele! Fernando, dessa vez você ganhou. Mas essa vila já é minha. Não vou desistir. Senhor Moreira, nossa vila é patrimônio. Venha 100 vezes. Não vai demolir. Tá bom. Ele não vai desistir. Na próxima, será ainda mais cruel. Preciso fazer a vila se reerguer logo. E ser forte. Olha isso. Senhor Madeira! O que fazem aqui? Entrem, sentem-se. O primeiro grupo de hoje. Os 50 já estão instalados. Bom. Senhor Almeida, volte ao trabalho. Vamos dar uma volta. Tá bom. Tchau. O mês está lotado. Arrecadamos quase 300 mil. Sério? A primeira dividendos dos moradores já estão garantidos. Olhem este encaixe. Veja como encaixa. Trava. Veja. Assim não precisa de pregos. Incrível! É uma arte milenar. Experimentem. Tio Fernando, muitos querem ser seu discípulo. Vou. Olha, alguém aprende a arte e ama. O estúdio está lotado. As crianças da vila também aprendem marcenaria. Dona Lúcia, sua parte. Chefe da vila, a sua. Bom, obrigado. Fernando, eu tenho mais de 60 anos e é a primeira vez que essa velha casa,
e o antigo templo me rendem dinheiro. Obrigado, Fernando. Você merece. 8.000 reais! 8.000 reais em um mês! Será mais ainda. Venham, pessoal. Aqui, pegue. Aqui a sua. Obrigado. Boa, Fernandinho. Obrigado. Aqui a sua. Meu pai ganhou dividendos de 3 casas. Só eu não ganhei nada. Ei, Carlito! Carlito! Pai. Essa é a minha parte pra você. Pegue. Mas o dinheiro do templo tem que pagar. Entendi. Um carpinteiro arruinou meu negócio de 20 milhões de reais. Calma, Sr. Moreira. O patrimônio não cai. Direto não dá. Que tal mudar de tática? Que tática? Olha, eles vivem do turismo. Depende dos turistas. Se algo acontecer com eles, o nome é manchado. Quem vai lá? Quer dizer... Amanhã, com mais gente, se alguém cair na cadeira, vai dar treta. Estão se sentindo bem? Sim, sim. Esses 2 hóspedes tão suspeitos. Fernando, os 2 hóspedes de hoje, tão suspeitos, andam rondando a área de descanso. O Roberto perdeu na briga limpa. Vai jogar sujo. Enviou turistas para sabotar e acusar a pousada de insegura. Isabela, esses 2 devem ser daqueles do Roberto. E agora? Chamamos a polícia? Sem provas, não adianta. Temos que deixá-los cair na armadilha. Sabia. Essa cadeira foi serrada. Se alguém sentar amanhã, vai cair de vez. Querem ferir um turista e culpar a gente. Desprezível. Se alguém cair, a pousada vai pro ralo. Vou dar o troco e deixá-los se exporem. Mas tudo bem. Comigo aqui, vou arrumar agora. Vamos ver a farsa amanhã. Ai, minha lombar. Que pousada péssima. Você está bem? Tudo bem? Que pousada é essa? Olhem só. Uma pousada grande. E até a cadeira tá quebrada. A cadeira tá quebrada? Onde tá quebrada? Mostra pra mim. Aqui embaixo. Olha só. Oh! É aqui? Não é aqui? Aqui? Mas tá perfeitamente boa. Você tá falando da que cerrou ontem à noite, né? Isso. Não fale besteira. Por que eu cortaria isso? Senhor Madeira, o que quer dizer? Somos turistas comuns. Ah, é? Turistas comuns? Vocês 2 são turistas comuns, né? Tá. Pedro, traz o que pegamos ontem. Isso. Conhecem? Encontrei no quarto de vocês. Não só essa serra. No lixo do quarto de vocês, também achei exatamente igual a esta cadeira.
Serragem. Vocês são bem cuidadosos, até no trabalho. São muito meticulosos, até levaram a serragem pro quarto. Não é nossa. Ah. Não é sua? Que turista normal traria uma serra pra pousada? Quem mandou vocês aqui? Falam. Por que fugir? Me solta, fala logo, fala! Foi o Roberto Moreira que mandou vocês aqui? Serra a cadeira pra ferir turistas? Quer que eles saibam que minha pousada é insegura, né? Você tá mentindo! Ai. Devagar. Ainda nega, seu filho da puta! Foi o Sr. Moreira. Ele nos deu 5.000 reais cada pra vir causar estragos. Seu inútil. Não disse nada. Não tem provas. Ainda não fala a verdade. Ainda nega? Temos testemunhas e provas, danos materiais e desordem pública. O que mais o Roberto Moreira fez? Ele disse que se o Fernando não cedesse, íamos atormentá-lo até ele desistir. Sr. Moreira, o Marcos e os outros não cortaram a grade e o Fernando os prendeu. Confessaram tudo. Inúteis! Uma bando de inúteis! Sr. Moreira, o Marcos te entregou. Se isso virar um escândalo. Um mero carpinteiro, sabotando meus planos. Se o sujo não der, vou usar a força. Quero só ver um simples artesão resistir à Moreira Imóveis. Senhor Madeira, você saiu ganhando. Todos viram na notícia. A pousada Vila Madeira é resistente. O dono é honesto. Reservas dobraram. Que incrível. O faturamento deste mês passou de R$1 milhão. Que sucesso. Tio Manuel. Você é o herói da nossa vila. Obrigado. Não. Graças ao Senhor, por sua bênção. Aqueles canalhas mereceram. Isso mesmo. Não vai mais acontecer. Alô, Sr. João. Quer a terra da Vila Madeira? Tem contatos na prefeitura? Arranja um projeto de desenvolvimento. Inclua a vila nesse projeto. Sr. Moreira, é patrimônio cultural. Difícil. 5 milhões de reais. Além disso, o patrimônio deve ceder ao desenvolvimento. Não é? Vou tentar, mas o Fernando, você mesmo resolve. Relaxa. Vou lá pessoalmente. Fernando, a prefeitura aprovou a área de desenvolvimento. A vila tem que ceder a terra. Esse documento pode ser falso. Fernando, estou com você há meses. Hoje eu te digo. Qualquer terra que eu, Roberto Moreira, quiser, eu sempre consigo. Você é só um marceneiro. Seja esperto. Roberto Moreira veio causar confusão de novo? Bom, todos aqui. Em 3 dias, se não assinarem o contrato de remoção, vou mandar os tratores entrarem. E vocês, camponeses, não só perderão as casas, como não ganharão nem 0,01 real. Jogo sujo. Projeto falso. Ele usou de tudo. Esta vila tem raízes centenárias. É o legado do meu vô. É a vida de todos. Hoje, se eu ceder, a vila inteira cai. Roberto Moreira. Enquanto eu, Fernando, estiver aqui, não mexerá uma pedra. Se seus tratores ousarem entrar, eu vou parar na frente deles. Tá.
Coragem. Quero só ver como vai parar o trator. Sai! Sai! Sai daqui! Fernando, esse documento é do Departamento de Desenvolvimento Municipal. Tem carimbo. Carimbo real, mas ilegal. Um patrimônio não pode ser demolido assim. Por trás deles, deve ter alguém apoiando. Fernando, se ele trazer o trator, o que fazemos? Senhor Silva, Roberto quer demolir a vila com isso. Carimbo do departamento. Mas a demolição de patrimônio exige aprovação do Instituto e da Prefeitura. Esse documento nos ignorou. O procedimento está errado. Então, esse documento é legal? Só com isso ele não pode agir. Mas como ousaram trazer isso, significa que tem apoio na Prefeitura. Fernando, isso é bem complexo. Tem gente na Prefeitura. O Instituto não vai dar conta. Preciso de um apoio maior. Isso é um absurdo. Demolir patrimônio municipal exige aprovação da Secretaria Estadual. Esse senhor Moreira tem muita audácia. Professor Luiz, tem alguma solução? Tem sim. O conjunto histórico da Vila Madeira não é só municipal. Posso ajudar a solicitar o patrimônio estadual? Uma vez no nível estadual, na prefeitura, ninguém vai poder mexer. Estadual? O Roberto ficará sem saída. Mas para o nível estadual, as regras são rígidas. Precisamos de levantamentos completos, avaliação de valor, datação e justificativa. Tudo isso você consegue fornecer? Posso. Os planos das 8 casas e os encaixes de madeira eu desenho de olhos fechados. E mais, no livro do meu vô temos os registros de construção da vila. Bom, então vamos juntos solicitar o patrimônio estadual. Certo. $10 por 10. Certo. A estrutura da viga bate com os registros do período imperial antigo. Olha o corbel, com 5 degraus. Só um santuário de família nobre tem essa especificação. Fernando, medindo uma por uma, quando vai acabar? Na avaliação estadual, não pode faltar uma. No manual do meu vô, tem registros da vila. Combina perfeitamente. Fernando, o manual do seu vô é praticamente o arquivo de construção da vila. Os materiais e datas de cada casa estão anotados. Olha só. Olha esta página. O santuário da nossa vila foi construído no ano 1551. Esta viga principal usou a mesma lote de nanmu dourado, por isso está anotado com detalhes. Com isso, garantimos a avaliação estadual. Claro. Por isso, guarde bem. Vô, quando anotou tudo isso, já imaginou esse dia? Esse manual vai salvar a vila. Senhor Moreira, Fernando fez pedido de patrimônio estadual. Se for aprovado, o seu projeto vai pro ralo. Estadual? Como ele tem essa capacidade? Senhor Moreira, ouvi dizer que ele tem um manual de família. Lá tem registros de toda a vila, de arquitetura antiga. A avaliação estadual depende daquele manual. Se aquele sumir, com que ele vai pedir? O senhor quer dizer... Ir lá e pegar aquilo. Queimar.
O livro tá aqui. Procurem, depois vamos. Marcos, tantos livros. Qual é? Antigo, amarelado, com figuras. Procurem. Tá. Lá. Não é esse. Achei! Vamos, vamos! Parem. Fernando! Não dormiu? O Roberto mandou roubar o livro. Te esperei várias noites. Olha só. O que é isso? Me dá aqui. Se esforçaram tanto e roubaram o errado. É uma cópia que fiz. O original já não tá aqui. Vocês de novo, desgraçados. Peguem eles! Fernando, você já sabia. O Roberto ia queimar o livro. Eu sabia. O original pedi para Isabela guardar com o professor Luiz. Ele roubou em vão, claro. Volte e diga ao Roberto que não vai queimar o livro. E o patrimônio estadual ele não vai impedir. Fernandinho, sorte que você estava atento. Mãe, quanto mais desesperados, mais provas de que vamos vencer. Deixa esse aqui pra você. Volta e limpa sua barra. Vamos. Senhor Moreira, o suspeito chamado Marcos disse que o mandou roubar e queimar os arquivos. Marcos? Quem é esse Marcos? Não conheço. Esses marginais querem incriminar o empresário como eu, sem nenhuma prova. Roberto, quer me jogar fora de novo? Marcos, deixa! Olha a hora que é! E você me defende? Que isso? Abaixe logo. Abaixe! Abaixe! Fique quieto. Ele é cruel, joga a culpa. O Marcos foi contratado por tempo. Não há provas diretas contra ele. Esse raposa, muito astuto. Fernando, esse Marcos acredita na acusação dele? As investigações exigem provas. Roberto, você sabe bem. Acha que escapou dessa vez? Seus truques estão ficando cada vez mais sujos. No mercado, ganha quem vence. Eu vou ter a sua vila. Você escapou dessa vez, mas não vai ter uma próxima. A avaliação estadual chega na próxima semana. Próxima semana? Vou ter que, antes disso, arruinar tudo. Ei, Sr. João, a avaliação estadual vem na próxima semana. Impediu isso a qualquer custo. Impediu eles, ou até meu projeto ser aprovado. Sr. Moreira, os especialistas estaduais não podemos interferir. Então faça a comissão ver os problemas. Vou mandar alguém, antes da avaliação destas casas, criarem um risco real. Dessa vez é sério? Não é armadilha? Sr. Moreira, isso pode matar gente. Ninguém mora lá. Às 2 da manhã, desaba uma. A comissão vai parar tudo. Certo, assim mesmo. Chefe, a viga tá solta. A casa vai desabar. Desabou? É o que o Sr. Moreira quer. Antes da avaliação, desabando uma, não resolve? Vai! Não comeram? Força! Vamos, vamos! Mais, mais! Rápido, rápido! Rápido!
O Roberto falhou no roubo. Ele vai se livrar do problema. Ele tá desesperado. A avaliação é semana que vem. Ele com certeza vai, antes da avaliação, fazer um último golpe. Fernando, por que ainda não dormiu? O Roberto não vai desistir tão fácil. Eu mandei o Pedro organizar guardas nas noites desses dias nasquelas casas antigas. Fernando, a casa velha lá, tá tirando a viga! O quê? Parem! Pedro, traga o suporte. Vai cair. Tá, rápido. Chefe, e agora? O que fazer? Fomos pegos. É que alguém nos contratou. Pagaram pra tirar a viga. Quase. Se chegássemos tarde, essa casa de 300 anos seria destruída. Pedro, rápido. Tá. Olha. É vandalismo patrimonial. É bem mais grave que antes. Senhor Silva, se a casa desabasse dessa vez. O capanga confessou. Foi Roberto Moreira. Ele de novo. Pena que foi outro capanga. Ele não vai aparecer. Assim ele sempre vai se safar. Não dá pra nos defender. A menos que tenhamos provas de que ele mandou pessoalmente. Ele sempre usa capangas, como bucha. Ele fica escondido. Prender capangas não derruba ele. Isabela, sabe do que o Roberto tem mais medo? Que o patrimônio estadual seja aprovado. Ele não teria mais chance. Isso. Mas se surgir uma chance de dar a ele uma última vez, de sabotar nossa avaliação, adivinha, ele apareceria? O que foi? Quer atraí-lo? Exato. Vamos espalhar a notícia, que o manuscrito original, só no dia da avaliação, chegará da capital à vila, para os especialistas. Ou seja, ele só terá naquele dia para roubar o original. Senhor Moreira, descobri que o manuscrito original do Fernando chega à vila só no dia da avaliação. Para entregar aos especialistas. É a última chance. Se entregarem na hora, o patrimônio estadual é garantido. Senhor Moreira, que tal no dia da avaliação nós interceptarmos o manuscrito? Interceptar o manuscrito? Não confio em capangas pra isso. Meus capangas são uns inúteis. Arruinam tudo e me denunciam. Então, desta vez, vou supervisionar pessoalmente. Assim que pegarem o manuscrito, queimem ele. Quero ver como ele vai pedir. Certo. Fernando, esse é o falso. Escondeu o original? O original tá comigo. Essa caixa é pra Roberto ver. Vamos. O segredo tá na caixa. Na hora da entrega, rouba na confusão. Especialista. Especialista. Estas são as anotações do meu vô. Roberto, acalme-se. Queimando? Como vai ser patrimônio estadual? Tá com medo, né? Roberto, pare! O segredo sumiu. Seu patrimônio estadual. Já era. Roberto, você queimou a cópia. O original tá comigo. Isso... Roberto! Você roubou e queimou o arquivo cultural na frente do especialista estadual e de nós. Temos provas e testemunhas. Dessa vez não vai escapar. Vocês armaram pra mim. Roberto, você que caiu na armadilha das acusações falsas ao roubo e derrubar a casa, cada um desses crimes vai pagar hoje. Devagar, porra!
Eu só peguei uma caixa. Eu não sabia que era um patrimônio. O caso do parapeito, o roubo e a demolição. Todos acusaram você de mandar. Hoje, você roubou e queimou em público. O especialista e o instituto estavam lá. Ainda nega. Aqueles bandidos estão me incriminando. Eu não te avisei na última vez? Roberto Moreira, sempre me culpa quando dá errado. Mas você não esperava, né? Tenho todos os registros de transferência. Já entreguei tudo à polícia. Esse moleque. Fernando, meu Moreira Imóveis vale centenas de milhões de reais. E nunca imaginei perder para um simples carpinteiro. Roberto Moreira, quem você perdeu não fui eu. Pode derrubar casas, comprar cargos, mas o que perdeu são as raízes centenárias da vila. Só é um monte de madeira velha. Essa madeira velha sustentou a vila inteira. Roberto Moreira, o dinheiro que ganhou, no fim das contas, acabou enterrando você. Este arquivo de construção, junto com o conjunto preservado dos períodos Ming e Qing, atende aos padrões estaduais e pode ser aprovado. Fernando não só salvou a vila, como preservou para o país um arquivo vivo de carpintaria. Fernando, eu dizia que carpinteiros não chegavam a lugar nenhum. Me rendo. Vou. Roberto caiu. A vila está salva. Logo será avaliada pelo Estado. Mas não acaba aqui. O que prometi a você é passar a arte adiante. Senhor Madeira, subiu a nível estadual. Agora é famoso no estado todo. Os grupos que eu te enviei já estão marcados para 3 meses. Incrível. Que bom. A lucro do mês, cada família leva quase 20 mil. Tanto? Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto para lembrar? Vamos. Boa. Fernando, trabalhei 5 anos na cidade. Vendo a vila assim, voltei para ser seu aprendiz. Bom, a arte precisa de herdeiros. Vamos continuar. Tio Fernando, olha! Eu fiz isso! Fez muito bem. Maria, no futuro, será uma ótima marceneira. Vamos continuar. Vô, tem gente aprendendo. Essa arte não vai morrer. Fernando, estudei aquele encaixe por 6 meses. Finalmente aprendi um pouco. Mandou bem. Carlito, seu vagabundo, enfim fez algo sério. Carlito, você tem um talento. Fernando, eu fui um idiota. Agora, todas as manutenções da pousada eu assumo, de graça, como redenção. O importante é mudar. As manutenções da vila vão precisar de você. Pode deixar, eu cuido. Então, bora. Tá bom. Fernando, olha, a vila que estava em ruínas virou isso tudo. Ainda falta muito. Eu pretendo aproveitar aquela encosta para fazer um museu de marcenaria. O que você acha? Você nunca para. Então, essa é a história da Vila Madeira. Fernando, assim que o museu for concluído, será o cartão de visita da marcenaria do Estado. Isso! Mestre Fernando, quando deixou a cidade e o ateliê de milhões de reais para voltar, você se arrependeu? Não me arrependo. Posso não ganhar dinheiro, mas essa arte pode ser transmitida. Se ela se perder, nunca mais voltará. Obrigada. De nada. Os móveis de madeira nobre na cidade dão dinheiro, mas as casas antigas da vila guardam nossas raízes.
Ai. Pessoal, peguem seus copos. Hoje é duplo festejo. Parabéns ao casal Fernando e professora Isabela. E ao museu que foi inaugurado. Vamos! Enchemos! Certo. Enchemos! Saúde! Filha, obrigada por ajudar o Fernandinho a reerguer a vila. E por pedir um casamento simples. Me sinto mal. Mãe, somos família. Bom, felicidade. Filhos logo. Amor eterno. Amor eterno. A vila voltou à vida. A arte tem herdeiros. Eu me casei. Passamos por calúnias, roubos e demolições. Superamos tudo. Ainda temos muito a caminhar. Pessoal, levantem os copos. Saúde à Vila Madeira. Saúde aos nossos ancestrais e às nossas raízes. A partir de hoje, vamos juntos construir um futuro melhor. Bom, saúde! Cada vez mais pessoas vêm visitar. Acho que o vô também estaria muito feliz. Vila Madeira tá muito bem. A cidade vai criar um polo turístico. A vila é o centro. O grupo investe 300 milhões de reais para modernizar e gerenciar. Um gerenciamento único. E a cooperativa? A cooperativa é pequena demais. Junte-se ao grupo. Compensação fixa, sem dor de cabeça. Meus amigos, junte-se ao grupo. 300 mil reais por família de uma vez. Sem riscos futuros. Não precisa mais se preocupar com a pousada. 300 mil reais. E sem riscos? Mas os dividendos atuais já são bons. O companheiro Fernando sozinho suporta um negócio de 300 milhões de reais? Fernando, o grupo com 300 milhões de reais é pior que o Roberto Moreira. Se aceitarem a compensação, a cooperativa acaba. A arte virará seu cartão de visita, sem nossas raízes. Tio Manuel, eles não querem as casas. Querem a vida da nossa vila. Se assinarem, a vila não será mais nossa. Mas ele tem autoridade, e os moradores caíram nos 300 mil reais. Como impedir? Um simples marceneiro usa enfrentar o grupo. A maioria dos moradores concordou. Só o Fernando e uns velhos se recusam. Vamos tirar o poder dele. Como assim? O Fernando depende da cooperativa e da fama da sua arte. E nós pagamos mais aos moradores. E espalhamos o boato de que a cooperativa tem contas bagunçadas, que o Fernando decide tudo. Assim, os moradores vão se afastar dele. Certo. Vamos checar as contas da cooperativa. Um marceneiro cuidando de milhões de reais. Duvido que ele esteja limpo. Pessoal, vou dar um alerta. O dinheiro da cooperativa, o Fernando decide tudo. Quanto vocês recebem? É o valor certo? Já conferiram? É verdade que o Fernandinho cuida das contas. E se ele roubou o dinheiro? Não é? Com o grupo, eles são profissionais, justos e transparentes, né? Não é melhor que um marceneiro? Já entendeu, né? Pensei bem nisso. Fernandinho, não vou esconder. O grupo diz que você bagunçou as contas da cooperativa. Me dê uma explicação. Quer usar as contas para separar a gente? Tá, minhas contas aguentam a fiscalização.
Dona Lúcia, pessoal, gero as contas há 3 anos. Não toquei em 1 centavo. Então, proponho que a Auditoria Municipal e o Instituto de Patrimônio Cultural peguem as contas da cooperativa e as revisem do início ao fim, para todos verem. Tem coragem de ser auditado? Não só isso. A nossa regra da cooperativa também vai mudar. Será exposta todo mês para todos verem. Se eu, Fernando, roubar 1 centavo de real, eu me viro. Certo. Auditem! Auditem tudo! Tem que calar a boca daqueles caras. Balanço da cooperativa em 3 anos. Total de 12 milhões de reais. Dividendos, reformas e gastos estão comprovados. O Fernando não recebeu nenhum centavo e ainda desembolsou 2 milhões de reais. As contas estão limpas. Desembolsou 2 milhões de reais? Fernandinho, fui tola por acreditar nas fofocas. Dona Lúcia. Deviam investigar. Não há culpa. O Luiz. As contas já foram verificadas. Vamos. As contas estão claras. O Fernando ainda desembolsou 2 milhões de reais. Agora os moradores estão com ele. Desembolsou 2 milhões de reais? Esse carpinteiro é fera. Se a briga suja não der... Puxamos a cultura e turismo em nome do planejamento para emitir um decreto e forçar a Vila Madeira a se juntar ao grupo. Assim, eles não terão escolha a não ser assinar. Usar o decreto como pressão. Você é do grupo urbano. Por trás está o projeto da cidade. Com um decreto, o Fernando, o simples morador, vai conseguir resistir? Luizinho. Companheiro Fernando. Este é o plano de cultura e turismo aprovado pela cidade. A Vila Madeira será integrada ao grupo em 3 dias. Esse documento ignorou a Secretaria Estadual de Cultura. Mudanças na gestão do patrimônio estadual precisam de aprovação estadual. Fernando, não me ameace com a Secretaria Estadual de Cultura. Tio Manuel, o valor do resgate dobra 600 mil reais. Se ficar com o Fernando, vai conseguir esse valor? Pelo documento, o Grupo Urbano quer ignorar a Secretaria Estadual de Cultura e assumir o patrimônio direto. Isso já é irregular. A província não quer ofender a prefeitura. Professor Luiz, tem alguma saída? Não pode ser direto. Mas eu sei que, no mês que vem, a Secretaria Estadual de Cultura vai ter uma seleção nacional de Vila Tradicional Modelo. É uma avaliação. Se a Vila Madeira for selecionada, será um selo nacional. Será supervisionada pela Secretaria Estadual e pelo governo. Essa seleção não é só a arquitetura, mas a herança viva. Se a arte está sendo transmitida, se os moradores são o centro, se a vila está viva, tudo isso. Vocês têm que lutar com o que têm. Pessoal, quero que a nossa vila concorra à Vila Tradicional Modelo Nacional. É um selo de nível nacional. Se conseguirmos, ninguém vai nos controlar. Bom, como? Fala, Fernando. Essa seleção avalia a herança viva. Como as artes, os moradores, a vila, tem que ser um todo vivo. Por exemplo, Carlos, a sua equipe de manutenção e o seu espaço, Pedro, e as crianças aprendendo. Isso é o nosso trunfo. Fernando, a minha equipe repara as casas de olhos fechados. Isso aí. Fernando, olha esse velho. O que posso fazer? Só pedir. Sem problema. Só nos animar que já ajuda. O Fernando quer ser Vila Tradicional Modelo Nacional. Nacional? Quer ignorar a prefeitura e a Secretaria Estadual? A seleção é no mês que vem. Temos que, antes disso, tomar a vila e fechar o caso. Não. Forçar pode dar ruim. Antes da seleção,
temos que desqualificar a Vila Madeira. Como? O modelo avalia a herança viva. Se a vila tiver intrigas e o povo virar contra o Fernando, a herança vira piada e a qualificação cai. Fernando. Olha, mano, 600 mil reais por família. Você lidera a briga. Diga que o Fernando é ditador. Controla a cooperativa e força a assinar com o grupo. Se isso der certo, dou mais 100 mil reais. Isso não é errado? Tem medo de quê? Não purem a todos. Basta vocês causarem confusão e a avaliação nacional do Fernando vai falhar. Cooperativa Madeira, por que você manda? Vamos juntar ao grupo e levar os 600 mil reais. Isso! Juntar ao grupo e levar o dinheiro! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Vou te matar! Seu idiota! Calma. Tudo bem. Querem causar caos para mostrar conflito à comissão? Se eu brigar, cai no golpe deles. Bento, pode juntar ao grupo e levar os 600 mil reais. Mas pense bem, depois de juntar, a casa fica do grupo. Seus filhos e netos terão que trabalhar para o grupo. Ou então, quer ser dono de si mesmo? Com a cooperativa, 20 mil reais por família por ano. A casa continua sua e vai valer cada vez mais. E os 600 mil reais dão para quantos anos? Quando acabar, você fica sem nada. Isso! Juntar pede tudo. A cooperativa é para sempre. Bento. O dinheiro no bolso. Foi o Luiz que deu, né? Eu vi tudo. Eu... Ah, Bento, sobre esse dinheiro, não vou te culpar. Mas pense bem. Você quer as raízes da vila ou o dinheiro do Luiz? Mestre Fernando, eu só fiquei cego. Tudo bem, tudo bem. Não consegui dividir os moradores. Eles estão mais unidos. Inútil! Faltam 15 dias. Você estragou tudo. O jeito suave, bria e dividir não deu. O Fernando não cede. Então, cortar a raiz. A seleção do modelo exige indicação da prefeitura. Vou mexer os fios para não indicarem a Vila Madeira. Indicam outra. Sem indicação, ele nem entra na seleção. Que golpe frio! Cortar a raiz? Fernando. Senhor Silva. Fernando, querem bloquear sua indicação. Sem a indicação da prefeitura, seu projeto de modelo nem será inscrito. Cortar a raiz. Ele quer me enfrentar e cortar minha fonte. A indicação é da prefeitura. O que fazemos? A indicação é da prefeitura. Senhor Silva, sobre a indicação, além da prefeitura, tem alguma outra saída? Outra saída? Se houver indicação de especialistas nacionais e aprovação da Secretaria Estadual, pode ir direto ao Estado, ignorando a prefeitura. Nacional. Ah, é? O professor Luiz não é especialista nacional em patrimônio? E aquele especialista estadual? Eu vou pedir a indicação deles. Rápido! Certo. É uso indevido. Mas, Fernando, a Vila Madeira é digna. Recomendamos juntos, com toda a razão. A herança viva da Vila Madeira eu mesma vi. Raro no estado. Assino também. Certo? Mas para essa recomendação, os documentos precisam ser sólidos. Herança artesanal, participação dos moradores e preservação arquitetônica são essenciais. Sim. Tudo isso que está vivo
No dia da avaliação da comissão de especialistas, você precisa mostrar tudo completo. Certo? Exato. Fernando, os alunos do nosso centro estão cada vez mais. Os turistas fazem fila para aprender. Ótimo. Tudo graças a vocês. Fernando! Essas 8 casas antigas, a nossa equipe cuida regularmente. Se uma viga saltar, não passa despercebida. Bom trabalho. Tio Fernando, as crianças da escola já sabem fazer encaixes. Uau, que incrível! Vô, veja que a vila está viva, o ofício é transmitido, as casas são protegidas e os moradores são donos. Isso nenhum grupo pode comprar com dinheiro. O Fernando pediu para o Fer Luiz e a especialista estadual para ir direto à Secretaria Estadual. A comissão avalia no local semana que vem. Que jogada! Se a comissão vier, não podemos impedir. Mas podemos fazer a comissão. Ver algo ruim? No dia da avaliação, vão ver a herança viva. E se naquele dia acontecer um caos na vila ou problemas nas casas, a comissão anota na hora e a candidatura cai. Outra sabotagem? Na última vez, a cadeira e a viga, o Fernando descobriu. Desta vez é diferente. No dia da avaliação, vai ter muita gente. Manda alguém se infiltrar nos turistas, causar um acidente de segurança, para a comissão ver a Vila Madeira insegura e irregular. Essa culpa, o Madeira não aguenta. No dia da avaliação, vão infiltrar gente para causar um acidente, para os especialistas verem o problema. Ele não tem saída. Na avaliação vai ter muita gente. Quer causar um acidente na frente deles para me culpar pela insegurança. É o último recurso dele. Se algo acontecer na frente deles, não vou poder me defender. Com especialistas e turistas lá. Não dá para impedir a infiltração. Não dá para impedir? Então não vamos impedir. Vamos deixá-los agir. Agir na frente dos especialistas. Pedro, mande alguém vigiar o centro. Leve sua equipe de manutenção um dia antes para inspecionar as 8 casas antigas. Se acharem alguma sabotagem, fotografem e registrem tudo. Fique tranquilo, Fernando. Se alguma viga foi tocada, eu vejo de cara. Confio em você. Organize alguns moradores de confiança para fingir ser turista e vigiar suspeitos. Se eles tentarem sabotar, fotografem tudo e peguem em flagrante. Certo. Quer que os especialistas vejam o acidente? Eu vou fazer eles verem como a vila é segura e unida. Vou transformar a sabotagem num show ao vivo. Plano pronto. Vamos agir. Certo! Vamos! Viu? É aqui. Amanhã os especialistas passam por aqui. Vamos encher de óleo. Especialistas e turistas vão cair e morrerem. Pronto. Parados! Calma, Luiz. Com um balde de óleo à meia-noite, o que tá fazendo? Gravei tudo. Não tem medo de morrer? Como vocês sabiam? Luiz, né? Você já veio aqui várias vezes. Acha que não ia te vigiar? Você é o Luiz. Destruiu o patrimônio, atrapalhou a avaliação. Esta é a nossa vila. Senhores especialistas, tenho algo a relatar. A Vila Madeira é caótica. As contas da cooperativa são obscuras. E há riscos de segurança. Riscos de segurança? Você mandou jogar óleo e incendiar ontem à noite, para causar um pânico em público. Mas eles foram pegos no flagra. E confessaram tudo. Senhor, veja. Eu não sabia que o Luiz... Você mesmo disse, para arruinar a avaliação. Você até me transferiu o dinheiro. Como funcionário da cultura, para a carreira, sabotou a avaliação nacional e mandou destruir o patrimônio. Sobre isso, vamos relatar a verdade. Fernando,
O nosso negócio de 300 milhões de reais caiu nas mãos de um simples carpinteiro. Você só quer prestígio, mas a nossa vila é a casa dos moradores. É a raiz da família Madeira há séculos. Levem-no. Companheiro Fernando, nos leve para ver a sua Vila Madeira viva. Vô, o Roberto caiu. Essa foi a pior, mas eu aguentei firme. Senhores, me sigam. As pessoas e a arte da vila vão mostrar a vocês o que é uma vila antiga viva. Por favor. Mestre Fernando, ponto de referência nacional. Agora ninguém pode tocar na Vila Madeira. Não fui eu que protegi sozinho. A vila inteira protegeu. A Vila Madeira de séculos virou tesouro nacional. Valeu a pena. Minha vida valeu a pena. Fernando, agora nosso museu e o espaço de oficina estão lotados. Mais jovens estão voltando. Uns abrem pousadas, uns abrem oficinas de marcenaria. Só nossos aprendizes já são mais de 30. É verdade, Fernando. Minha equipe de reparos também tem aprendizes. Essa arte também posso transmitir. Muito bem. Tio Fernando! Oi. Quero ser herdeira do patrimônio! Com certeza. Vô. A arte não só não morreu, como ainda se espalhou. Jovens voltando à vila são cada vez mais. A vila voltou a viver. Vô. Estamos de volta. Quando você partiu, me deixou este manual para eu transmitir a arte. Eu prometi. As casas antigas da vila, eu consertei todas. Crianças aprendem a arte. E jovens assumem. Nossa vila foi reconhecida nacionalmente. Ninguém ousa mexer com a gente. Quem queria roubar a nossa vila, eu enfrentei. Vô, fique tranquilo. A vila e a arte. Nós juntos vamos proteger. Vô. Conseguimos. A marcenaria não morreu. A Vila Madeira reviveu.